queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa aula na disciplina de Educação Especial. Na aula de hoje, a gente vai continuar abordando sobre os tipos de deficiência. Hoje, trataremos sobre a deficiência auditiva. Vamos começar a nossa aula definindo o que é a deficiência auditiva. Acredito que todos vocês conheçam, já ouviram falar, mas é um nome utilizado para indicar a perda de audição ou a diminuição de escutar os sons, ou seja, essa capacidade de escutar os sons. Qualquer problema que ocorra em uma das partes do ouvido pode levar a pessoa a ter uma deficiência auditiva. E nós sabemos, né, que existem categorias que eu vou já explicar para vocês de forma mais detalhada, mas é importante, antes disso, considerar que existe o surdo e existe o parcialmente surdo. Então, qual é essa diferença? O surdo é o indivíduo cuja audição não funciona na vida comum, ou seja, ele não escuta de forma alguma, mesmo com a ajuda de alguns aparelhos. Já o parcialmente surdo, o próprio nome descreve, ele vai ter uma perca auditiva, mas ainda assim ele vai ser capaz de escutar, mesmo que pouco, através de uma prótese ou de um outro aparelho. O deficiente auditivo realmente é o termo técnico utilizado para essas pessoas que têm essa perda sensorial auditiva. Mas é importante ressaltar que geralmente esse não é o termo utilizado para esse grupo de pessoas, né? Qual é o termo que geralmente eles utilizam? A palavra surda. Eu sou surdo. Eu sou surda. Então, comumente, a gente vê esse tipo de expressão no meio social, no meio educacional. Já a expressão surdo-mudo também é uma expressão que já ouvimos bastante. Acredito que, inclusive, tem até diminuído, né, através dessa ampla divulgação. O que hoje nós podemos compreender? Que é uma expressão arcaica e incorreta. Então, não devemos utilizar essa expressão surdo-mudo, tá? Então, este termo, ele não é utilizado pelo grupo que pertence à comunidade surda, pois mudez é a impossibilidade de falar ou problema relacionado à emissão da voz. Então, nós sabemos que existem pessoas surdas que oralizam. Então, é uma denominação que não se utiliza e que não tem uma relação de inter-relação, tá? Então, é importante que a partir de hoje a gente não utilize mais essa expressão. Quais são as causas, né, que a gente pode compreender que levam à deficiência auditiva? A gente pode ver que já no pré-natal, durante a gestação, né, por desordem genética, consanguinidade, algumas doenças infecto-contagiosas, também está relacionada ao uso de drogas, álcool pela mãe durante a gestação, desnutrição, carência alimentar, hipertensão ou diabetes, né, aquela adquirida inclusive durante a gestação ou exposição à radiação. Então, são cuidados que a gestante deve ter para que não leve, né, que não possibilite problemas ao bebê. Existe também o perinatal, que é durante o nascimento, que a gente pode ver como, por exemplo, a falta de oxigenação, os bebês que nascem prematuros, os traumas, né, e que icterícia grave, no caso, para recém-nascido, e inclusive infecção hospitalar. Então, esse processo ele tem que ser analisado desde a gestação. Existe também o pós-natal, que é, como o nome está aí, depois do nascimento, que ele é ocasionado por infecções como meningite, sarampo, cachumba,
e como outros, como a gente pode perceber, exposição excessiva a ruídos, ações muito alto e ainda traumatismo craniano. Existe também categorias, como eu coloquei para vocês inicialmente. Quais são essas categorias? Quais são esses grupos de surdez, né? É o parcialmente surdos e os surdos. Parcialmente surdo é aquele que possui surdez leve, moderada ou acentuada, né? Geralmente existe a possibilidade de escutar, mesmo que de maneira menos ou às vezes até mesmo só de um lado, né, de um ouvido, através de aparelhos. Existe também o surdo, que é aquele ele vai ter uma surdez severa ou até mesmo profunda. Eu trago aí para vocês, nesse slide, uma imagem, né, que mostra os decibéis em relação aos sons. A gente pode perceber que a gente percebe essa diferença, né? Por exemplo, em uma decolagem de um avião, o barulho, o som é muito alto, de uma britadeira, ou de um carro, ou de uma conversa, ou de alguém que vai falar um segredinho no ouvido, e até mesmo os sons da natureza. Então, existe um parâmetro. A partir desse parâmetro, aí vocês vão pensar sobre o que eu vou explicar posteriormente. Então, existe uma tabela, esse grau de decibéis que vai possibilitar, né, inclusive fazer essa categoria em relação aos surdos. Que categorias são essas? Surdez leve, acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: apresenta uma perda de 20 até 40 decibéis. Não percebe todos os fonemas das palavras, é considerado desatento e solicita com frequência a repetição do que lhe falam. A deficiência não impede uma aquisição normal da linguagem, eles podem oralizar, mas eles podem, né, inclusive, causar problema na articulação ou também na deficiência da leitura e da escrita, exatamente pelo fato de não ouvir, não oralizar, muitas vezes isso acontece, acaba dificultando essa compreensão, o que a gente sabe que vai realmente interferir tanto na leitura como na escrita. Já a surdez moderada, ela vai apresentar essa perda de 41 a 55 decibéis. Então, é necessária uma voz de certa intensidade, a gente fala um pouco mais alto para a pessoa que tem essa surdez moderada. Ao telefone, ele não escuta com clareza, troca às vezes a palavra porque ele não compreende foneticamente palavras semelhantes, como por exemplo, pato, rato. E às vezes essa surdez moderada, ela leva o atraso da linguagem, tá bom? Então tem que ficar atento a esses pontos aí. A surdez acentuada, ela vai apresentar uma perda auditiva de 55 a 70 decibéis. Não escuta sons importantes, como por exemplo, o telefone tocar, a campainha, a televisão. Ele vai necessitar de um apoio visual para entender o que foi dito. Geralmente apresenta atraso na linguagem, articulações, né, alterações nessas articulações, o que vai ocasionar problemas linguísticos. É por isso que muitas vezes, de maneira errônea, foi utilizada a expressão surdo e mudo. É porque muito tempo atrás, né, a gente vai falar de anos atrás, as pessoas que não escutavam, elas não eram influenciadas a oralizar. Então, elas iam perdendo, né, essa habilidade. Então, por isso que elas iam deixando de falar, tornando realmente esse processo de mudez. Mas a gente sabe que hoje a própria ciência, a própria tecnologia a favor, né, desse estudo, ela possibilita, inclusive, o surdo falar, o surdo conversar. E já a surdez severa, né, ela vai apresentar uma perda auditiva entre 71 a 90 decibéis. Percebe-se, mas não entende a voz humana, ele não vai distinguir fonemas. A compreensão verbal também vai depender em grande parte dessa aptidão, que eles acabam desenvolvendo uma percepção visual. E aí eu me refiro, por exemplo, à leitura labial. É comum atingir entre os 4 e 5 anos de idade.
sem ter aprendido a falar e geralmente existe também atraso na fala. Já a surdez profunda, ela apresenta uma perda auditiva acima de 91 decibéis, ou seja, não percebe, não identifica a voz humana, o que vai muitas vezes impedir a oralização. Escuta apenas sons graves que transmitem vibração, aquela vibração, como por exemplo o trovão, o helicóptero. Esta perda está considerada muito grave e ela necessita de um atendimento especializado. Quais são os sinais, então, que podemos observar enquanto família, né? Enquanto escola também, que a gente possa compreender mais esse processo? Observe sinais que a gente pode perceber facilmente. Por exemplo, crianças que não se assustam com portas que batem ou outros ruídos fortes, não acorda com música alto ou um barulho repetido, não atende quando são chamados, eles acabam ficando distraídos, desatentos, desligados, apáticos e eles têm uma capacidade de não se concentrar. Não fala, após os 2 anos de idade é importante ter essa análise mais profunda, né? Parece ter atraso no desenvolvimento neurológico ou motor. Então, são, digamos, pontos que devem ser analisados, né? A família, ao ter uma criança, exatamente porque o diagnóstico precoce, quando ele é identificado, por exemplo, essa deficiência, ela pode ser tratada e muitas vezes pode ser sanado o problema e pode viver de uma maneira mais integrativa, de uma maneira mais inclusiva no meio social. Existem também símbolos importantes, né, que estão associados à deficiência auditiva. Então, geralmente, as pessoas com deficiência auditiva, elas utilizam, né, desse símbolo exatamente para facilitar a sua acomodação, o seu trabalho, e, de certa forma, é um direito adquirido, né? Então, normalmente exposto em lugares que oferecem o que? A acessibilidade, algum tipo de ajuda para pessoas com deficiência auditiva. Existe também um outro símbolo, que esse que é utilizado geralmente com ambientes com imagem acima, por exemplo, sistema magnético instalado, que basta acionar o modo T do aparelho, né, que vai atentar ao símbolo da telebobina. Então, vai facilitar, né, para aquele que é parcialmente surdo ter uma compreensão melhor do ambiente que ele estiver. Existe também, né, esse símbolo que é muito conhecido, principalmente pela divulgação, né, nos últimos anos, que é a linguagem, né, que nós conhecemos, Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é um outro sinal, né, de acessibilidade fundamental para os deficientes auditivos, né? Esse, como o próprio nome já indica, indica que o evento será em alguns momentos conduzido pela linguagem de Libras, ou seja, naquele local que ele está inserido, o deficiente auditivo, né, terá um intérprete, o que vai facilitar exatamente essa comunicação. Agora, nos próximos slides, nós iremos trabalhar sobre a temática da deficiência auditiva, mas iremos fazer uma relação com o processo de inclusão escolar. Já coloquei para vocês, desde a terceira aula, sobre a legislação, né, que aborda sobre essa modalidade da educação especial. Nós sabemos que desde a Constituição Federal, né, de 88, que estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino. Todos vocês sabem que eles preferencialmente devem frequentar a escola regular de ensino, não havendo essa possibilidade pedagógica, estrutura física e outras condições, é que ele passa a integrar um centro especializado. A diretriz atual é da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. A legislação, no entanto, ela é sábia em determinar preferência para essa modalidade de atendimento educacional, ressalvando os casos que excepcionais,
onde é aquela que realmente precisa de uma necessidade maior. Quais são as políticas, né? E quais são as situações que a gente vai fazer uma reflexão sobre esse atendimento a essa modalidade de educação especial? É a partir desses pontos que eu vou destacar. A participação nas classes comuns, dos recursos pedagógicos especializados, a sala especial, como também a escola especial. Eu vou colocar mais à frente com detalhes para vocês. Existe a escola inclusiva sem apoio da sala de recurso? Como é que é essa escola? Como é que ela é inclusiva e não tem sala? Então, são escolas de ensino regular que oferecem educação a alunos com necessidades educacionais específicas na mesma sala de aula dos demais alunos, mas ela não vai oferecer um atendimento complementar. Então, existe a escola inclusiva, mas ela não tem aquela sala de recursos. Então, a gente vai ver que depende muito de quais são essas necessidades específicas, porque muitas vezes realmente é necessário, é obrigatório um atendimento complementar. Então, quando é que isso acontece? É exatamente que são as escolas com apoio de sala de recurso. Elas prestam atendimento a alunos com necessidades educacionais específicas que são matriculados na rede regular, como predomina a própria LDB, e nestes espaços são utilizados recursos específicos para minimizar, auxiliar esse processo pedagógico. A frequência à sala de recurso é um horário diferente da classe regular. Então, observe que nessa modalidade, a escola inclusiva vai ter uma atividade o quê? Complementar. Já as classes especiais, elas funcionam em escolas regulares, sendo uma das alternativas da educação inclusiva, em que alunos com necessidades específicas, eles compartilham atividades comuns em toda a escola. Busca aí uma integração. Muito mais do que isso também, uma inclusão. Existe também, vale ressaltar, aquelas escolas, né, que têm cunho exclusivamente de educação especial, que são os centros especializados, né? São destinados a alunos com necessidades educacionais específicas que precisam de apoio de uma quantidade maior de adaptação, seja ela física, material, curricular, apoio financeiro, né? Com mais frequência ser utilizado com materiais pedagógicos, didáticos também, o apoio de funcionário e outros pontos importantes. Continuando a nossa aula, né, sobre a deficiência auditiva, existem 3 metodologias específicas para a gente compreender sobre o que relaciona o surdo. É muito importante que vocês saibam sobre isso. Quais são essas metodologias? É o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Vamos detalhar isso aí para que vocês compreendam melhor. Oralismo, né, ele tem como objetivo integrar a criança surda com os ouvintes. Qual é a importância desse oralismo? É exatamente que a criança surda ela tem uma capacidade de oralizar através desse contato com os ouvintes. Então, esse método ele utiliza prótese de reeducação auditiva, inclusive para alunos com surdez profunda. Então, eles vão ser estimulados através de recursos audiovisuais, né? Então, a visualização de imagens ela vai ser muito importante nesse momento. E um outro ponto é a fala, é o ponto crucial para que se possa desenvolver essa técnica. O treinamento auditivo ele é feito pela estimulação através do reconhecimento e a discriminação de ruídos, diferentes ambientes e sons de fala também. Então, além disso, esse desenvolvimento da fala vai ser exatamente oralizando. Eles vão observar o que? Essa mobilidade dos órgãos na fonação. Lábios, mandíbula, língua, a forma como você respira,
quando você fala, o relaxamento. Então, esse desenvolvimento, ele também é uma técnica bastante utilizada. A leitura labial, porque muitos surdos, né, eles conseguem se comunicar através da leitura labial, né? E principalmente surdos que oralizam, né? Então, esse treino para a identificação da palavra falada, ela vai ser aliada através dos movimentos dos lábios. E aí, um outro ponto que vai ser destacado a esse movimento é exatamente o quê? A expressão facial, a forma como você vai falar. Um rio, uma cara de alegre, de tristeza, de espanto, né, do susto. Então, essa expressão ela vai definir também exatamente essa conversa, essa interação. Existem alguns obstáculos que podem dificultar a leitura labial, como, por exemplo, a deficiência visual, né? Porque o visual, a imagem, ela é fundamental para o surdo, a distância, a posição de quem está falando, a má articulação e entre outros fatores. A comunicação total é aquela que defende que o surdo ele deve utilizar de diversas formas para se comunicar. Pode ser através de gestos naturais, sinalizados, mas como também a leitura labial, a leitura escrita, né? Através também da Libras, Língua Brasileira de Sinais, e ela é muito importante porque busca, de certa forma, trazer o surdo, né, para esse ambiente aí de inclusão. Já o bilinguismo, né, ele vai defender o quê? Ele vai assumir a importância da língua brasileira de sinais, Libras, como a primeira língua do surdo. Observe, isso é muito importante. Primeira língua do surdo, Libras. Deve ser aprendida o quanto antes, né? Vamos lembrar que nós, ao nascermos, a gente não aprende o português, nós brasileiros, a gente não aprende logo que nasce, a gente vai sendo influenciado. Então, é muito importante para o surdo ele também ser influenciado, ser levado a conhecer a língua brasileira de sinais, Libras. Então, é importante que a família do surdo ou ao redor, né, as pessoas que estão próximas ao surdo tenham conhecimento da Libras para poder ensinar. Então, é importante que essa corrente, né, ela defende a importância dessas duas línguas para a pessoa surda. Tanto a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial no nosso país, como a língua brasileira de sinais, sendo que Libras é a primeira língua do surdo. O que é, né? Tanto se fala hoje sobre Libras, né? O que é língua brasileira de sinais? É o idioma utilizado pelos surdos, é uma língua de modalidade gestual e visual. A gente aqui não pode confundir Libras com mímicas, tá? Existe uma grande diferença sobre isso. Então, essa linguagem, né, essa modalidade gestual visual, ela vai utilizar a visão para captar imagem, movimento, expressões para se comunicar. Possui pouca estrutura gramática, não são todas as palavras, né, que vai ter o seu sinal, né? A gente está se referindo, por exemplo, ao português, mas se a gente fizer uma relação, por exemplo, a aulas, né, de matemática, de química, de física, existe a necessidade dos sinais próprios para que o surdo compreenda, né? Tem a mesma denominação estado da língua oral auditiva, ou seja, existe todo um sistema fonológico, existem fonemas, né? E que é concretizado pela articulação dos sons e da fala. Outro ponto que está em destaque aí para vocês, e aí vale ressaltar que a língua de sinais ela não é uma língua universal. Então, Libras aqui, como o próprio nome já descreve, língua brasileira de sinais. É uma linguagem para nós brasileiros. Se a gente for para um outro país, a gente vai ter uma linguagem diferente, tá bom? Qual é o papel do intérprete, né? Nós sabemos que para falar de
inclusão, deficiência auditiva no meio educacional, necessariamente precisamos de um intérprete, porque é ele que vai facilitar essa comunicação entre professor e aluno. Então, a sua função é facilitar a comunicação entre o estudante surdo, o professor e os demais estudantes. Ele vai interpretar a mensagem recebida, ou seja, a aula do professor, e ele vai converter em libras para o aluno surdo. Então, a presença em sala de aula do intérprete de libras, né, no caso, ele tem aspectos favoráveis e desfavoráveis, mas nós sabemos que a presença do intérprete é obrigatória e é um direito da pessoa surda que está na escola. Então, todo surdo no seu ambiente escolar, ele tem a necessidade, a obrigação de ter um intérprete. Quais são os aspectos favoráveis, então? O aluno surdo, ele aprende de modo mais fácil o conteúdo de cada disciplina. Ele vai se sentir mais seguro porque ele vai ter alguém que vai conversar, vai poder ser compreendido, vai se compreender também. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele se trata de uma aula mais inclusiva, fica menos exaustiva e a gente busca aí uma produção do conhecimento. O professor também, ele fica tempo com os demais alunos, o que também facilita essa comunicação. Já os aspectos desfavoráveis é que o intérprete pode não conseguir transmitir todo o conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que Libras, né, não é todas as palavras que tem um sinal, né? O conjunto de palavras que vão originar um sinal. Então, existem disciplinas que fica mais difícil de um intérprete compreender pela ausência de sinais, né? Então, por isso que muitas vezes dificulta essa transmissão do conhecimento. O intérprete, ele necessita ter formação adequada. Existe hoje um curso superior, né, que vai formar o intérprete exatamente para que ele tenha uma bagagem teórica, científica e pedagógica para poder acompanhar o ritual e o nível de cada aula. Muitas vezes também o aluno foca a atenção no intérprete e não no professor, o que acaba dificultando essa relação entre os pares, né? Então, qual é o ideal, professor? O ideal é que todos nós soubéssemos Libras diante de uma situação em que estejamos próximos ou trabalhando com alunos surdos. Então, o professor ele não interage diretamente com o aluno. Então, todas as vezes, para que exista relação entre o professor e o aluno surdo, ele vai ter que ser mediada pelo intérprete. Outro ponto, né, que podemos compreender como importante é sobre esse diagnóstico, né? Nós vimos que pode acontecer inclusive na gestação, mas pode se acontecer também depois, né? Inclusive na fase adulta. Mas esse processo de surdez, ele passa por algumas fases, principalmente a pessoa surda e a família da pessoa surda. Pode muito bem passar por essas fases. Não necessariamente seja, né, aqui seja um caminho a ser percorrido, mas muitas vezes acontece esse choque, essa reação de não escutar ou de já nascer não escutando, o que impossibilita essa comunicação. Vai precisar de uma adaptação e de uma orientação. Quais são os sentimentos, né, causas que podem causar a pessoas ao descobrir essa surdez? A ansiedade, a raiva, a negação, a não aceitar, a culpa, né? Por quê? O que foi que eu fiz? Por que eu não escuto mais? Ou por que eu nasci assim? A depressão, o preconceito, a rejeição, como também, às vezes, acontece a superproteção da família, de achar, né, essa relação de que eles não podem resolver diversas situações sozinhos. Então, existe uma superproteção. Quais são as orientações educacionais, né, necessárias, né, para pessoas com deficiência auditiva? Apoio de um psicólogo, de um serviço de assistência social. O psicólogo ele é muito importante nesse momento porque ele vai ajudar a minimizar
né? Inclusive essas lacunas que são geradas ao longo da vida, das nossas vidas. A família ela deve ser motivada a ver o futuro como uma ótica de esperança, de convicção, desempenhar a função realmente de pais e de educadores. Além disso, essa inclusão ela vai basear-se no princípio de normalização, o que significa, né, oferecer condições normais, condições acessíveis a pessoas com alguma deficiência. Isso a gente viu, inclusive, nas aulas passadas, né, com relação à política nacional da educação especial. As crianças surdas, elas têm direito a participar da vida familiar, de uma escola comum, de uma comunidade, mesmo que em cada um desses momentos mereça uma atenção diferenciada. Depende, entre outros fatores, de uma comunidade que esteja preparada para conviver e aceitar que todos nós somos diferentes. Para as considerações finais da aula de hoje, né, vimos quanto à deficiência auditiva, né, que esse processo ocorre nos seguintes contextos: na família, os pais e os demais membros da família incluem a criança surda ou não nas atividades cotidianas do lar desde o nascimento. A escola deve ser orientada quanto à importância da Libras, que tem como objetivo realmente tornar uma ação mais interativa da criança surda com as crianças ouvintes. Na sociedade, a integração social do surdo é resultado de todo um processo que ela deve ter uma estimulação precoce. É muito importante que essa integração social ela se torne contínua e que sejam conscientes de que todos nós temos um papel enquanto cidadão e pleno direito à escolha, à vida pública ou privada. Essas são algumas das referências. Obrigada.